Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Aqui é a Jaque e o vídeo de hoje é para falar sobre as leituras que eu concluí no mês de março. Algumas eu já tinha começado há vários meses. Eu vou contando um pouquinho para vocês sobre cada uma delas, tá? Bem, a primeira leitura que eu terminei em março foi O Olho Mais Azul, da Toni Morrison. Era uma leitura que eu estava devendo há muito tempo, me sentia muito triste por não ter priorizado essa leitura ainda. Mas aí eu estava num sprint com o Labaredas, a gente faz sprints de leitura para estudar, para ler juntos. E aí a minha amiga Tamires, ela falou desse livro com tanto carinho, falou como esse livro foi importante para ela e como a escrita da Toni era maravilhosa e aí eu fui ler, né, esse livro, tive que pegar e colocar na frente de todos os outros e antecipar essa leitura incrível. Então esse romance foi publicado em 1970 pela Toni Morrison, que é uma escritora estadunidense que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. Se vocês ainda não conhecem ela, dão uma pesquisada. É uma escritora negra e dona de uma escrita e de uma potência literária maravilhosa. E esse livro é composto de várias histórias que muitas vezes parecem meio que fragmentadas, mas também que espelham esse mundo em fragmentos que a Toni quer colocar aqui nesse romance. E essas histórias, elas são reunidas e aí todas elas convergem para uma personagem chamada Pecola Breedlove. Ela é uma menina, uma criança negra e esse livro é sobre ela também. A narradora se chama Cláudia e é uma espécie de alter ego da Toni Morrison. Ela vai contando essa história e unindo todos esses fios. Acima de tudo, esse romance ele fala sobre a tragédia do racismo na sociedade americana, da tragédia social, da tragédia política, da tragédia subjetiva que o racismo ele representa e parte de uma dimensão muito sutil, muito atenciosa para as particularidades, para as subjetividades, de como que tudo isso vai se construindo, de como essas pequenas e grandes violências que acontecem contra as pessoas negras, elas vão sendo acumuladas e no que elas podem também acabar gerando. Afinal de contas, por quem que essas crianças negras, que essas meninas negras são ensinadas a se odiarem tanto, a não reconhecerem sua beleza, a não reconhecerem seu valor, a não reconhecerem sua inteligência? São muitas perguntas que ficamos com a leitura desse livro. Ele se passa na década de 1940, é uma época muito violenta, com muita segregação. A Toni ela escreve esse romance na década de 1960, que é um período de movimentação e de luta também pelos direitos civis das pessoas negras. E é muito interessante refletir por que essa obra ainda permanece incompreendida e inclusive banida de diversas escolas estadunidenses ainda hoje, né? O que isso significa? O que isso ainda espelha? Representando assim a importância dessa leitura e de pensar sobre ela, de refletir sobre ela e que ela acabe rompendo, né, algumas coisas dentro de nós e também nos colocando em movimento. O meu sentimento é que falar um pouquinho sobre esse livro, qualquer pouquinho que eu fale, é insuficiente. Então, quem puder, leia, pesquise, reflita. Eu quero fazer uma pesquisa maior para trazer uma resenha sobre esse livro aqui para o canal e reler também ele, reler algumas partes, reler trechos que me impressionaram muito. Enfim, é uma obra para ser estudada, para ser pensada no contexto estadunidense, mas também no contexto brasileiro, porque conversa muito com a nossa realidade. Então fica essa dica e essa primeira leitura que eu concluí no mês de março. A segunda leitura que eu concluí no mês de março foi esse livro de poemas da Sara de Mello. Foi uma cortesia que eu recebi das editoras que publicaram esse livro, A Voa Mundo e Aquelônio, e da autora também.
Eu fiquei muito feliz de ter recebido esse livro e eu já parti para a leitura dos poemas. E aqui temos versos, frases lindos que se desdobram, que conferem significados, que inventam significados, e fala sobre peixes, seres marinhos, tem várias ilustrações sobre memórias que acabam permeando todo esse livro, todas essas páginas. A metáfora da casa, das casas que habitamos, das casas que somos e que seremos e que fomos no passado. Enfim, essa metáfora da casa é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de pensar sobre a casa em si. Eu já devo ter falado em algum texto, mas eu tenho sonhos recorrentes com uma casa, com um lugar que eu não conheço e que eu não sei onde fica. Então, é um tema interessante para mim. E esse livro de poemas da Sara, com certeza, é um livrinho que eu vou voltar de vez em quando para ver o que mais eu posso entender dele. A terceira leitura que eu concluí no mês de março foi o Araras Vermelhas, da Cida Pedrosa. Essa edição da Companhia das Letras eu recebi ano passado, da parceria com a editora em 2022. E esse livro, ele é um poema, um longo poema dividido em cantos. A Cida Pedrosa é uma autora premiada, pernambucana. E Araras Vermelhas, ele fala sobre a história do Brasil, sobre a guerrilha do Araguaia e o massacre promovido pelo Estado brasileiro no período da ditadura contra esse movimento de resistência. E é um poema repleto de fontes e referências históricas, jornalísticas, fala sobre contextos, fala sobre movimentações artísticas também no período, traz memórias de infância, uma infância marcada pela ditadura, e tem uma linguagem poética que me impressionou. Foram tantos mortos e desaparecidos no período da ditadura brasileira, uma sociedade inteira sendo prejudicada por políticas instauradas pelos governos dos generais. Certamente é um livro que vai dar muito debate ainda, eu acho que vai dar muito o que falar sobre esse poema da Cida Pedrosa, e fica a recomendação do Araras Vermelhas. Se vocês quiserem uma resenha sobre esse livro, uma análise maior e mais histórica, trazendo mais alguns aspectos sobre a guerrilha do Araguaia, me falem nos comentários, tá? Outro livro que eu terminei no mês de março, mas que eu já tinha começado lá em janeiro, fevereiro, foi esse do Alberto Mengel, O Encaixotando Minha Biblioteca, uma elegia e 10 digressões. Eu fiquei muito feliz de ter concluído essa leitura. Fiquei muito abismada com a potência do Alberto Mengel, com a erudição, com a capacidade de estabelecer conexões, de escrever coisas inteligentes sobre o mundo dos livros e das leituras, sobre história, sobre literatura, que são temas que eu sou muito fã. Esse livro eu ganhei do meu amigo Cristiano ano passado e fiquei muito feliz de ter terminado essa leitura no mês de março. E o Alberto Mengel, então, é esse escritor argentino muito conhecido, muito aclamado. Inclusive, ele foi amigo do Jorge Luis Borges. Ele cita o Borges aqui em mais de uma ocasião. A narrativa parte do momento em que o Alberto Mengel ele ia se mudar da casa onde ele vivia na França, no interior da França, para Nova York. E aí ele tinha uma biblioteca com cerca de 35 mil volumes que precisava ser encaixotada. Esse lugar onde eles viviam, onde ele vivia com o parceiro dele, era um lugar bem interiorano, com poucas casas. E aí ele começa pensando sobre as bibliotecas, ele pensa sobre formas de organização dos livros, ele fala sobre a história do livro. A questão da organização das bibliotecas é um ponto muito interessante. Ele fala que organiza a biblioteca dele conforme as próprias exigências e os próprios preconceitos. E seguindo assim uma loja meio louca, e eu gostei muito. Particularmente eu acho meio esquisito quem organiza as bibliotecas particulares, as bibliotecas privadas, com os mesmos padrões das bibliotecas públicas.
para mim, as bibliotecas pessoais, elas devem seguir uma outra linha, que estão mais alinhadas com o mundo das paixões. Afinal, uma biblioteca pessoal é uma biblioteca que me expressa, que me espelha de alguma maneira. Então, a organização, ela tem que ter esse padrão mais subjetivo, que também fale e conte um pouco do que nós somos. E, enfim, eu me identifiquei muito com o Mengel, um preconceito que eu tenho, então, é com relação a bibliotecas pessoais que parecem não ter tanto aquela subjetividade na organização. Mas é um livro gigante esse, com digressões que nos envolvem, que nos encantam. E eu também estou pensando em trazer uma resenha sobre ele aqui pro canal. E se vocês tiverem interesse em falar mais sobre isso num vídeo único, me contem. Outro livro que eu terminei no mês de março foi o Cumbe, do Marcelo de Salete. Eu tô encantada com a potência dele para contar histórias. É o segundo livro que eu leio do Marcelo de Salete, também foi presente do meu amigo Cris. E fiquei muito, muito feliz de ler essas histórias, de ter contato, né, com mais um pouco desses quadrinhos, desse escritor que quer falar sobre a resistência dos trabalhadores escravizados no Brasil e na história do Brasil, através da arte, através da ficção, através da literatura. Cumbe é sinônimo de quilombo e o livro ele traz pequenas histórias que falam sobre a resistência desses trabalhadores escravizados no Brasil. A inspiração para a história, elas são em acontecimentos reais, mas esses traços do Marcelo de Salete nos fazem imaginar, nos fazem ler muito mais, sabe? Muito mais do que está escrito no livro. Então, tem sido muito bacana mesmo descobrir esse trabalho que é histórico, que é artístico, que é poético. Fica a super dica do Cumbe. Outro livro que eu terminei no mês de março foi Os Diários da Virginia Woolf, de 1919 a 1923. Esse é o segundo volume dos Diários da Woolf, que estão sendo publicados pela editora Nós, com tradução da Ana Carolina Mesquita, é o nome completo dela. Eu tô impressionada, assim, com o trabalho da Ana Carolina Mesquita nesses diários. Eu li o primeiro volume e agora terminei de ler o segundo volume. Foi uma leitura que levou meses. Eu comecei ele em 5 de outubro de 2022 e terminei em 21 de março último. Então foram mais de 5 meses de leitura e acompanhada por essas linhas da Virginia Woolf. Eu sou apaixonada pela Virginia Woolf e ler os diários dela me fazem amá-la ainda mais. Eu fico ainda mais encantada com a dimensão da sua genialidade, ao mesmo tempo em que eu conheço um pouco mais também das suas inseguranças, das suas buscas, das suas amizades, porque ela, em determinados trechos aqui, em algumas entradas, ela analisa os seus amigos também. Eu adorei essas partes. Então, não é um livro para ler e se desencantar com a escritora ou se decepcionar, como eu já vi algumas pessoas comentando que aconteceu. Para mim é muito ao contrário disso. É para ler e pensar sobre a trajetória dela, é para pensar sobre a humanidade dela, sobre as qualidades, sobre os defeitos, sobre as inseguranças, né, como eu já mencionei. Esses diários é um espaço de escrita muito livre para Virginia Woolf. Ela sofria muito e se sacrificava muito para escrever os romances até, e nesse diário ela exercita muito essa voz literária. Ela estava em busca dessa voz literária enquanto escrevia esses diários. Em determinados períodos, ela começa a refletir sobre os motivos que ela teria para continuar preenchendo esses cadernos, que eram cadernos que ela mesma fazia e costurava para serem os seus diários. E ela chega à conclusão que sim, que a Virginia do futuro ia gostar muito que ela tivesse continuado, que esses diários iam servir de matéria para os seus romances, né? Quanta coisa ela poderia tirar dessas anotações que ela estava fazendo, e também como uma forma de reter um tempo que lhe escapava com rapidez e constância. Quem nunca se sentiu, né? Assim, que o tempo tá voando e o que eu tô fazendo e o que eu tô vivendo. Por vários dias ela escreve o que ela fez. Não escrevi aqui nos diários por tantos dias, por quê? O que eu estive fazendo? Ela retoma, sabe? Ela planeja muitas vezes. Tal dia eu faço isso, tal dia eu faço isso. Eu tô escrevendo um romance. Aqui ela
publica vários romances ao longo desses anos, inclusive aqui ela, no final de 1923 ela tá escrevendo Mrs. Dalloway, que ainda se chamava As Horas, que vai ser um romance muito importante na sua trajetória, que vai meio que firmar a sua voz, né? Ela vai sentir que encontrou a sua voz, e aqui ela também, ela tá sofrendo muito para escrever As Horas, mas ela tá sentindo que é uma coisa muito importante que tá surgindo, e que também tá saindo com mais facilidade. Isso é algo interessante. Eu percebo que ela sofreu muito para encontrar essa voz, mas no momento em que ela tá encontrando, talvez as coisas fiquem um pouco mais fáceis para ela. Enfim, apaixonada por Virginia Woolf, apaixonada por esses diários, escritora maravilhosa. Inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo aqui pro canal falando sobre os livros da Virginia Woolf que eu tenho. E são muitos que eu tenho, muitos que eu ainda não li, ainda tô lendo, né, aos poucos. Mas é uma escritora que eu tô amando ler, eu tô amando pesquisar, eu tô amando estudar. Tô muito feliz. A próxima leitura que eu concluí, então, no mês de março, foi O Som e a Fúria, do William Faulkner. Esse livro eu li num projeto com o meu amigo Janiel Alves, que é o Leituras Homéricas. Ele é um professor de literatura incrível, inspirador. Então, eu imaginava que ia gostar do Som e a Fúria. Depois eu vi o Janiel falar sobre o livro. Sim, eu achei que eu fosse gostar, mas eu não achei que eu ia dar 5 estrelas, sabe? De verdade mesmo. É um romance experimental desse que é um dos maiores escritores da literatura norte-americana. Ele ganhou o Nobel em 1949. É um romance experimental com narradores distintos e vozes narrativas únicas, memórias, reflexões sobre o tempo, fluxo de consciência. Dá pra ver aí muito do estilo da Virginia Woolf também, talvez do Joyce, que eu sei que teve influência, mas que eu ainda não li. A obra se passa num lugar fictício, no sul dos Estados Unidos, e fala sobre relações raciais, sobre relações familiares, sobre infância, sobre trauma, sobre problemas, sobre preconceitos. Ela expõe muitas coisas de uma maneira muito interessante. Eu adorei a experiência de ler O Som e a Fúria. É preciso um pouco de paciência e dedicação que serão muito bem recompensadas. Eu gostei muito de ler O Som e a Fúria. Vamos ver se eu faço uma resenha aqui pro canal sobre o livro, escrevo um texto pro Instagram, mas de antemão já digo que foi uma leitura incrível que fiz no mês de março. Só fiz leituras incríveis, né? E para fechar, então, as leituras de março, Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles, que é a leitura do Labaredas desse mês. Um romance incrível, eu já mencionei para vocês no vídeo da semana passada que estamos fazendo essa leitura no Labaredas. É o segundo romance publicado pela Lígia Fagundes Telles, e aqui temos a personagem Raíza, que é a narradora da obra. Ela vive um verão muito intenso na casa da sua mãe, que se chama Patrícia, e que é uma escritora muito dedicada. Uma pessoa com a qual a personagem ela nutre uma relação também bastante complicada. Então, esse livro vai falar muito sobre a Raíza, sobre ela com relação à mãe. O pai da Raíza já havia falecido, ele era alcoólatra, mas ele está sempre habitando os sonhos e as memórias da protagonista e da narradora. Há ainda a Graciana, que é uma tia que vive com elas. A Dionísia, que é uma empregada negra, então tem essa questão racial também expressa no romance. Marfa, que é a prima. São mulheres que compõem esse núcleo central da história. Mais um romance da Lígia que tem as mulheres como núcleos centrais. Isso eu gosto muito. Eu vou trazer uma resenha completa sobre Verão no Aquário aqui pro canal. O meu objetivo é fazer resenhas de todos os livros que lemos no Labaredas, até como um material a mais para quem participa do clube, né? E eu gosto muito de fazer isso. E foram essas as leituras que eu concluí no mês de março. Foram muitas leituras, mas como vocês puderam perceber, algumas delas eu já tinha começado a ler há vários meses. Então, é nesse ritmo que vamos indo aos poucos, né? E obrigada
por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Isso não custa nada e é muito importante pra mim. Ainda mais que estou aqui nesse início, né, do meu trabalho no YouTube e tô gostando muito de fazer os vídeos. Não é fácil também, tô me sentindo cada vez melhor com a câmera, né? No começo estava ainda mais difícil, agora eu tô me sentindo um pouco melhor. Aos poucos eu vou avançando, me sentindo menos tímida. E é isso, um abraço bem apertado e até o próximo vídeo.